Na verdade, a minha história com o Risoleto é longa, né? Eu fui acadêmica aqui, então desde a minha graduação eu já tenho contato com o hospital e participei também do programa de residência, então eu fui residente aqui em saúde cardiovascular. E assim que eu formei, eu já participei do processo do concurso, né? E já fui chamada no ano passado para a gente começar a atuar aqui no hospital. A gente tem um público aqui do Risoleto muito característico, até por ser um hospital porta aberta, né? E atender os casos de trauma principalmente. E as clínicas cirúrgicas principalmente, né? Para a gente na unidade de internação, que viraram cenário, né, dos pacientes da clínica respiratória com sintomas respiratórios de Covid, um universo completamente diferente, né? A gente teve que reaprender literalmente a trabalhar, reconstruir uma equipe para trabalhar junto, então não foi nada fácil. Foi uma construção, na verdade, porque o Covid eu acho que ele foi desafiador para todo profissional de saúde, porque a gente não conhecia a doença, a gente não conhecia qual era o curso da doença, a gente não conhecia quais eram os sintomas, porque eles eram muito diversificados, né? Cada paciente ele apresentava um sintoma diferente. Então a equipe ela tinha que se ajudar muito, né? Então assim, eu como fisioterapeuta respiratório, os médicos clínicos, né? Os enfermeiros também. A gente aprendeu a construir um laço mesmo para discutir os casos e tomar as melhores decisões nos momentos apropriados para os pacientes. E claro, né, foi uma construção, acho que a gente conseguiu resultados positivos em relação a isso, mas também não é nada fácil, né, até porque a gente não tinha aquele embasamento teórico, né, que a gente está acostumado a trabalhar na área de saúde. Então, era buscar muita informação para a gente conseguir realmente chegar a um resultado interessante para o paciente. E é engraçado porque o meu tempo, a minha estadia em CTI principalmente, a gente quando estuda síndrome respiratória aguda, quando a gente lê sobre isso, os próprios livros, os próprios artigos, eles relatam que não são casos muito comuns. E realmente não é uma coisa que a gente vivencia. Então, em 2 anos de residência, eu vivenciei 1, 2 pacientes com quadros semelhantes. E durante a pandemia, era o nosso universo. Então, assim, o tempo todo, pacientes muito graves, a evolução muito rápida. Então, foi desafiador e, assim, amedrontador também, porque além do lado profissional de saúde, a gente também enfrenta uma questão pessoal, porque não é fácil você ver a família chegando no hospital, né? A família sofrendo, porque houve um distanciamento que a gente tenta trazer a família para perto do paciente dentro do hospital. Então foi um universo que a gente não tinha familiar. Então os pacientes eles estavam ansiosos, entristecidos, angustiados, porque também eles estavam sozinhos, né? Então, e a gente sofre com isso, porque o nosso lado humano, ele também entra nessa história. Não foi nada fácil para a gente também passar por isso. Eu tive um caso que me marcou bastante de uma paciente que a gente iniciou uma terapia com Helmut em vários pacientes aqui na unidade de internação. Que assim, a gente conseguiu resultados positivos em relação a essa terapia, mas não era fácil para o paciente. Porque é uma terapia que a gente suspende a alimentação, né? O paciente ele fica acordado sobre ventilação mecânica com um capacete na cabeça. Então não são todos os pacientes que conseguem uma boa aceitação em relação a isso. E essa paciente ela usou o Helmut durante um bom tempo. Foi uma terapia que assim foi muito conversada, a equipe de psicologia dando muito apoio para a gente em relação a isso. E a gente conseguiu evitar realmente a intubação. Foi uma paciente que a gente não precisou mandar para o CTI, ela conseguiu recuperar com a gente na unidade de internação. Porém, após essa ventilação não invasiva que a gente utilizou, essa paciente ela teve muito problema para recuperar em relação à capacidade funcional. Então, assim, ela cansava para pentear o cabelo, ela cansava para escovar dente. Ela tinha que se alimentar de forma fracionada, porque ela cansava para comer. Então foi um processo de recuperação muito difícil. E nos últimos dias da internação, ela me agradecia tanto. Ela fez até um elogio depois na ouvidoria em relação a isso, mas porque assim, ela passou por um processo de sofrimento muito grande e assim, a gente acaba se envolvendo, acaba passando por isso junto com o paciente. E
Quando ela se viu saindo bem, realmente melhor, porque a angústia de ficar com alguma sequela em relação a não conseguir caminhar mais, a não conseguir sair de casa, aquilo também a angustiava muito. Então, quando ela se viu bem, e ela me abraçava, e, ai, muito obrigada, e é onde você chora junto com o paciente, você comemora, porque a vitória também é nossa, né? É uma vida que a gente realmente consegue restaurar e colocar na sociedade novamente. Então, assim, foi um caso que me marcou muito. A gente passou por escolhas muito difíceis na pandemia. Então, é a parte que a gente não gosta nem de lembrar muito, porque eu tinha dias que a gente tinha 10, 11 óbitos no mesmo momento. Então, assim, é uma coisa difícil de você lidar. Porque são vidas, são famílias, são histórias que acabam sendo perdidas e, assim, interrompidas, né? Porque não é uma doença que se cursa normalmente, não é uma doença que a gente, né, vai vivendo aquele processo do adoecimento. É muito abrupto. Então, é muito difícil essa parte de lidar. Então, eu prefiro ficar com a paciente que melhorou, que foi embora para casa, que ficou bem. Eu vivi 2 anos de isolamento mesmo, e o meu isolamento mais difícil eu acho que foi dentro da minha própria casa, porque no início da pandemia principalmente existia um preconceito muito grande contra o profissional de saúde, e esse preconceito era para tudo, inclusive dentro dos nossos próprios familiares. Então eu moro com a minha mãe e eu tinha que me isolar da minha mãe dentro da minha própria casa. Então eu aprendi a comer sozinha no meu quarto. Eu aprendi a andar de máscara dentro de casa e eu ficava de máscara, essa que a gente usava, né, a N95, eu ficava com ela dentro de casa. Tanto é que foi um processo muito difícil, o dia que a minha mãe pegou Covid, porque quando eu via minha mãe doente dentro de casa, a gente ainda não tinha tomado vacina, ela não tinha nenhuma dose de vacina, então assim, o nosso contexto de adoecimento dentro do hospital é muito difícil para quando você vê um parente, né, um parente tão próximo adoecer. Ela recuperou, tá bem, já voltou a fazer atividade física, já voltou à vida laboral, tá bem, mas não foi fácil, né? Então, assim, eu fui pegar Covid agora no início do ano, já no processo de restauração mesmo, a vida social, já depois de vacinas, né, eu já tomei as 3 doses de vacina e também tive muito sintoma, tive muita repercussão. Então você vê que quando você sente também na pele, né, o que o paciente passou, o que ele viveu, é difícil também. Eu acho que a gente construiu amigos, na verdade, porque as decisões difíceis elas eram tomadas todas em equipe. Então, hoje eu ainda encontro, a gente acaba criando uma certa proximidade com a equipe mesmo, então assim, eu considero até meus amigos, né? Desde as meninas da limpeza, que ajudavam a gente, e a gente tinha que manter o ambiente, né, bem organizado, limpo. A enfermeira e a médica que ficavam comigo no plantão, que a gente, né, andava quase em trio para atender os pacientes. As meninas que ajudavam nos banhos, que discutiam os casos, Jéssica, esse eu posso levar para o banho, esse tem que ficar na cama ainda, e avalia esse aqui. Então, assim, foi uma construção muito boa. A gente brinca que, assim, essa construção, eu acho que é uma coisa que a gente quer levar para sempre, né? Eu acho que é o aprendizado que a gente leva da pandemia, que realmente o trabalho em equipe ele é fundamental. Eu tive pacientes que eles não queriam aceitar a principal terapia que a gente tinha, que era a intubação, por medo mesmo de morrer, de não acordar nunca mais. E a gente tinha que trabalhar isso muito junto com a equipe. E quando você vê isso tão repetidas vezes, a gente começa a enxergar no paciente que eu tenho hoje, que é um pós-operatório de cirurgia, que é um paciente clínico que está recuperando uma função renal, eles também sofrem. Eles estão passando por esse processo de adoecimento que não é fácil, né? O ambiente hospitalar, ele é de certa forma muito difícil para os pacientes, então é outro profissional. Eu sou completamente diferente hoje, com certeza. Eu acho que eu queria mesmo agradecer. Agradecer muito pela parceria, por estarem comigo naquele momento difícil,
por me ajudarem, porque eu precisei muito da ajuda de muita gente nesse momento. Queria dizer que é um prazer trabalhar com eles, que eu trabalho com eles até hoje, né? E que eu quero continuar trabalhando aí com eles ainda muito tempo, muitos anos.